Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Bem, e dando continuidade às nossas teses de mérito que excluem o crime e que também funcionam para uma eventual desclassificação, vamos dar continuidade ao nosso conceito analítico de crime. Vimos, portanto, que tudo que exclui qualquer um desses elementos vai ser apto a afastar o crime, portanto, a conduzir a um pedido de absolvição. Os pedidos, eles sempre são refletidos pelas teses que você trabalhou. Se você trabalhou, por exemplo, uma tese que afasta tipicidade, que afasta ilicitude, que afasta culpabilidade, ou então, como nós vimos, até mesmo que exclui a punibilidade, apesar da punibilidade não integrar o crime, essas teses de mérito, elas vão refletir em qual pedido? No pedido de absolvição. Por isso que é tão importante, quando você vai formular pedidos ao longo das peças, que você olhe novamente para as teses que você abordou. Porque cada uma das teses que você aborda tem um porquê, tem uma finalidade, tem um pedido a ser feito. Assim como você trabalha, quando você trabalha uma tese dizendo, por exemplo, que não foi homicídio, que foi lesão corporal, você faz isso com qual objetivo? O objetivo de pedir o quê? Uma desclassificação. Cris, eu posso ter na minha peça processual teses que afastam o crime e teses também que eventualmente podem conduzir a desclassificação? Claro. Isso vai refletir também nos seus pedidos. Na hora que você fizer os pedidos, você vai pedir absolvição porque você trabalhou teses que afastam o crime. Mas você pode ter pedidos subsidiários, como, por exemplo, o pedido de desclassificação. Você só tem que tomar muito cuidado com as suas teses em relação a qual tipo de peça você está trabalhando. Lembre-se disso. Existem peças de mérito amplo. O que significa isso? Nas peças de mérito amplo, você alega todas as teses de defesa. Quais são essas peças de mérito super amplo? Alegações finais e recurso de apelação. Em sede de alegações finais e no recurso de apelação, você pode alegar todas as teses de mérito defensivas. Agora, em sede de uma resposta à acusação, não. Quais são as teses mesmo que você pode trabalhar em sede de resposta à acusação? Aquelas que conduzem à absolvição sumária, ao artigo 397 do CPP. Tranquilo? Maravilha. Então, vamos lá, vamos prosseguindo. Em relação a esse primeiro elemento aqui, da tipicidade, qualquer situação que você encontra que afaste conduta, que afaste nexo causal, que afaste resultado, que afaste previsão legal, pode conduzir a uma hipótese de atipicidade, tá? Na verdade, a exclusão de qualquer elemento que nós vimos aqui, ele vai conduzir à inexistência do crime. Por quê? Vamos raciocinar. Se crime é um fato típico, ilícito e culpável, se não tem tipicidade, não tem crime. Se não tem ilicitude, não tem crime. Se não tem culpabilidade, não tem crime. Exemplo. Se não há conduta, o fato é atípico. Se o fato é atípico, não há crime. E aí, olha, isso reflete no nosso pedido. Se não há crime, qual é o seu pedido? Absolvição. Onde você pode fazer esse pedido? Você pode fazer esse pedido em sede de resposta à acusação, porque pode conduzir à absolvição sumária. Você pode fazer esse pedido em sede de alegações finais, porque em alegações finais você trabalha todas as teses de defesa. Só que quando você faz o pedido em sede de resposta à acusação, você usa o 397. Cris, por quê? Fácil. Por isso que eu digo para você, sempre vá acompanhando com os artigos, tá? Eu vou falando, você pega o seu VAD e acompanha com os artigos. Então, no 397, você vai ver que ele fala de absolvição sumária. Se a absolvição sumária é um pedido que você faz em resposta à acusação, você só usa ele em sede de resposta à acusação. Você não vai usar o 397 se você está fazendo uma peça, por exemplo, de alegações finais. Cris, mas eu posso pedir absolvição em alegações finais? Claro que você pode. Só que a sua base de absolvição, que aliás é muito mais ampla, você tem mais teses que geram absolvição na peça de alegações finais, porque você está usando o 386, ou ainda no seu recurso de apelação, você está atacando a sentença condenatória e está utilizando ali uma tese
que leva à absolvição. Qual artigo você vai usar? O 386, perfeito? Então, o 386, ele traz as teses que conduzem à absolvição, ele baseia o seu pedido de absolvição. Mas, se você está elaborando uma peça de resposta à acusação, você não pode usar o 386. Por quê? Porque o juiz ele só pode absolver lá no início, né, do processo, que é a chamada absolvição sumária, como se fosse um julgamento antecipado da lide no processo penal. Ele só pode fazer isso se a hipótese está dentro do artigo 397. É muito importante que você, de preferência, faça a nossa pausa estratégica agora, compare os dois artigos, leia os dois artigos, para que você vá introjetando isso, para que você vá entendendo, para que a leitura e o manuseio do seu vade-mecum se torne algo muito fácil para você, muito comum para você. É importante, as remissões elas são super importantes. Se você utiliza o VAD que a gente indica, que é esse VAD, eu já te falei dele, da editora Juspodium, você já tem várias remissões, mas você pode fazer outras remissões, você pode complementar essas remissões. Eu sempre digo para que a gente fique com o VAD organizado, para fazer as remissões sempre no mesmo lugar. Então, pode ser abaixo do artigo, pode ser ao lado do artigo, fica a seu critério, tá? Voltando comigo para cá, prosseguindo na nossa análise, aqui eu trouxe um outro exemplo para você de uma tese que conduz à atipicidade da conduta, que é a coação física irresistível. Cuidado! A gente nunca deve decorar as teses, a gente precisa entender. Lembra do exemplo que eu te dei na aula passada? Se uma pessoa coloca a arma na mão da outra, aperta o dedo da outra, qual foi a conduta que a outra praticou? Nenhuma. Nenhuma. Portanto, a coação física irresistível, ela vai tornar o fato atípico, por quê? Porque ela exclui a conduta. E conduta não é estudada dentro da tipicidade, como nós vimos? Então, agora, assim como a gente tem a coação física irresistível, também existe a coação o quê? Moral irresistível. Agora, o posicionamento dela, né, dentro do conceito analítico de crime já é diferente. Enquanto a coação física irresistível ela vai ser trabalhada dentro do fato típico como uma excludente de tipicidade, a coação moral irresistível ela vai afastar a culpabilidade. Por quê? Eu vou voltar com você aqui no quadrinho para você entender. Vamos lá. Aqui dentro da culpabilidade, está vendo que eu coloquei esse terceiro elemento aqui? Exigibilidade de conduta adversa. Você imagine que uma pessoa está indo trabalhar, é gerente de um banco, recebe uma ligação e quem liga para ele fala assim, olha, você vai chegar no banco e vai tirar para mim todas as joias do cofre 123. Porque se você não fizer isso, pode ser que um belo dia você chegue em casa e não tenha mais família. Aí a pessoa fala para ele o endereço dele, o endereço onde o filho estuda também e o endereço de onde a esposa dele trabalha. Quando essa pessoa, esse gerente, vai até o banco e pega essas joias do cofre 123, esse gerente ele está moralmente coagido. Fisicamente, não. Ele vai entrar por conta própria, ele vai abrir o cofre, ele vai pegar as joias, mas moralmente ele está coagido. Eu não posso dizer que desse pai, desse marido, dá para a gente exigir uma conduta diversa, entende? Portanto, no caso de coação moral irresistível, eu não tenho esse elemento aqui da culpabilidade. Portanto, eu tenho uma excludente, que é a chamada inexigibilidade de conduta adversa. Tá vendo como não é para você decorar? E quando você entende, tudo fica muito mais fácil. A coação física irresistível exclui conduta. Portanto, numa alegação de coação física irresistível, você sustenta que o fato é atípico. E você requer absolvição porque o fato é atípico. Mas se você visualiza uma hipótese de coação moral irresistível, embora a sua tese de mérito ainda seja excludente de crime, é excludente de crime por outra coisa. Você está sustentando, na hipótese da coação moral irresistível, que não existe o quê? Culpabilidade. Tudo bem. Se não tem culpabilidade, também não tem crime. Nos dois casos não há crime. Mas é importante que você entenda que os elementos excluídos são diferentes. Enquanto a coação física irresistível vai excluir tipicidade, a coação moral irresistível vai excluir o terceiro elemento do conceito de crime, não o primeiro. Vai excluir culpabilidade. Foi? Então, é muito importante que você entenda isso. Aqui eu trouxe até uma situação
que é um caso de uma questão que caiu na primeira fase da prova da OAB. Mas é uma questão prática muito interessante, que poderia acontecer na vida real, que poderia ser um caso recorrente na advocacia criminal. Então, olha isso. Durante um assalto a uma instituição bancária, 2 gerentes de banco eles são feitos reféns. Aí, tendo consciência daquela condição de gerente e da necessidade de que as digitais deles fossem inseridas num sistema de abertura de cofre, o que os criminosos eles fizeram? Eles colocaram à força o dedo do Antônio no local necessário. E aí, com isso, o que aconteceu? O cofre abriu, eles conseguiram subtrair uma determinada quantia em dinheiro. Além disso, sob ameaça de morte da esposa do Francisco, eles exigiram que o Francisco saísse do banco, levasse a sacola de dinheiro junto com eles, enquanto eles apontavam uma arma de fogo para os policiais que tentavam efetuar a prisão dos agentes. Olha que interessante essa questão. Perceba que aqui você tem um caso prático que diz respeito a 2 coações diferentes. Vou voltar aqui. No caso da situação do Antônio, o Antônio sofreu o quê? Ele sofreu uma coação física irresistível. Já no caso do Francisco, o Francisco sofreu o quê? Uma coação moral irresistível. Então, o Antônio, volta para cá, responde pelo crime? Não. Mas ele não responde por quê? Qual é a tese de mérito aqui que você consegue visualizar? Você consegue visualizar a tese de mérito, de excludente, de tipicidade. Ele não praticou conduta nenhuma. Pegaram o dedo dele, colocaram o dedo dele ali, o cofre abriu. Agora, em relação ao Francisco, ele praticou conduta? Praticou. Mas para ele, existe uma tese de mérito que vai afastar o quê? Culpabilidade. Se afasta culpabilidade, também não tem crime. Você entendeu isso? Veja que nas 2 hipóteses você tem teses de mérito que conduzem ao quê? A uma excludente do crime, que geram a possibilidade de você requerer o quê? Absolvição. Não tem crime nas 2 situações. Só que na primeira, você tem uma tese de mérito que afasta o crime porque o fato é atípico. É a coação física irresistível. Na segunda hipótese, você tem uma tese de mérito que afasta o crime porque não é exigível daquela pessoa uma conduta diversa. Qual é a tese de mérito que você tem? Uma coação moral irresistível. Quando a gente analisa assim, num caso prático, numa situação prática, fica mais fácil de visualizar, entende? Então, olha só, prosseguindo, dentro da tipicidade, lembra o que nós vimos naquela estrutura? Quando que o fato é típico? Quando tem uma conduta que dá causa, nexo causal, a um resultado previsto na lei, previsão legal. Só que essa estrutura é do que nós chamamos de tipicidade formal. Se uma pessoa lá abre a carteira de outra e pega dinheiro dentro da carteira de outra, esse fato formalmente é típico. Claro que é. Por quê? Porque está previsto dentro do artigo 155. Só que, vem comigo para cá, nós não podemos analisar como tese de mérito somente a chamada tipicidade formal. Existe também a chamada tipicidade material. O que é tipicidade material? É uma ofensa relevante ao bem jurídico. Não é somente analisar, por exemplo, que a pessoa teve o patrimônio dela subtraído. É analisar se aquela subtração foi relevante. Portanto, pode ser que a pessoa subtraia uma nota de R$2. E ela subtraiu uma nota de R$2 dentro de uma bolsa que tinha o salário inteiro da pessoa. Então, nesse contexto, os R$2, eles mostram que não houve uma ofensa, o quê? Relevante ao bem jurídico. E aqui você tem uma tese de mérito fundamental, que é o quê? O princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela, que vai conduzir ao quê? À atipicidade. Só que é uma atipicidade material. Cris, eu estou elaborando uma peça processual. Eu devo dizer que o fato é materialmente atípico? Com certeza, você precisa indicar qual é o tipo de atipicidade. Se você está alegando como tese de mérito o princípio da insignificância, que gera um pedido de absolvição, porque não haverá crime, você precisa mostrar qual é a consequência prática dele. E a consequência prática dele é excluir o crime por ausência de quê? Por ausência de tipicidade. Compreendeu? Ou seja, no âmbito da tipicidade,
Você não vai analisar apenas se a conduta deu causa a um resultado previsto na lei. Você vai analisar também se existe uma ofensa relevante ao bem jurídico. Portanto, voltando lá naquele quadrinho, vamos lá, voltando aqui. Além disso, que forma a chamada tipicidade formal, que basicamente é analisar o seguinte: a pessoa praticou uma conduta que tem um artigo prevendo aquilo, ela subtraiu para si coisa alheia móvel. Tem um artigo prevendo isso? Tem, o 155. Foi isso que ela fez? Foi. Então tem tipicidade formal. É fácil assim. É como se você estivesse fazendo um mero juízo de encaixe de uma conduta a um artigo. Só que você tem que analisar também, além disso, se houve uma ofensa relevante ao bem jurídico. E a isso nós chamamos de tipicidade material. Portanto, olha só, vamos entender. Se você tem uma tese que afasta conduta, você tem uma tese que afasta qual tipicidade? A formal. Agora, se você tem uma tese que diz que a ofensa causada ao bem jurídico não foi relevante, então você tem uma tese que conduz à atipicidade material. Que tese é essa? O princípio da insignificância ou bagatela. Só que é muito importante você entender qual é a visão que os nossos tribunais têm desse princípio. Ou seja, os nossos tribunais entendem que esse princípio ele pode ser aplicado em que hipóteses? Ou seja, STJ e STF exigem requisitos para que se possa aplicar o princípio da insignificância ou bagatela. Basicamente, eles exigem 4 requisitos. Quais são eles? Conduta minimamente ofensiva, reduzido, ou como alguns julgados dizem, reduzidíssimo, grau de reprovabilidade do comportamento, ausência de risco social ou periculosidade e lesão inexpressiva. Precisa dos 4? Sim. Portanto, eles são requisitos cumulativos. Vamos imaginar que a pessoa, ela viu alguém parar com o carro, a pessoa desceu do carro rapidamente para entrar em uma farmácia para comprar alguma coisa, deixou o carro aberto. Aí ela abriu o carro da pessoa, viu que dentro do carro da pessoa tinha um celular, tinha um relógio, tinha uma bolsa e tinha algumas moedas que totalizavam R$10. O que ela fez? Pegou as moedas que totalizavam R$10 e foi embora. O que você nota aí? Não teve violência, não teve grave ameaça, ela poderia levar mais coisas e não levou, ela causou um prejuízo bem pequeno ao outro, frente a tudo aquilo que existia dentro daquele veículo e o próprio veículo. Portanto, a conduta foi minimamente ofensiva. Houve um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, ausência de risco social e a lesão para aquela vítima foi inexpressiva. Conclusão. Tenho os 4 requisitos que são cumulativos. E se eu tenho os 4 requisitos, então eu tenho uma tese que conduz à atipicidade material. Eu posso falar do quê? Em uma peça processual, do princípio da insignificância ou bagatela. E falo do princípio da insignificância ou bagatela para fazer qual pedido ao final? O pedido de absolvição. Posso trabalhar essa tese em uma resposta à acusação? Posso, porque ela afasta o crime. E se ela afasta o crime, ela conduz à absolvição sumária. Se algo conduz à absolvição sumária, é trabalhado em qual peça processual? Na resposta à acusação, percebe? Posso trabalhá-la em alegações finais por memoriais? Claro, porque se afasta o crime, é uma tese de defesa. Se é uma tese de defesa, nesse caso, reflete qual pedido? Pedido de absolvição. Mas se eu estou elaborando alegações finais por memoriais, eu uso qual artigo? Eu uso 386. Ok? Em apelação, posso? Posso também em apelação. Rebatendo um fundamento da sentença criminal. Porque a apelação, ela, nesse exemplo que eu estou te dando, que vai ter, inclusive, base no artigo 5931, cabe apelação das sentenças que condenam ou absolvem. Portanto, se você está defendendo uma pessoa que foi condenada e essa pessoa ela foi intimada dessa sentença condenatória, qual é a peça processual cabível? É um recurso. É o recurso de apelação. E no recurso de apelação, se eu tenho uma situação de condenação em algo que eu estou vendo que é cabível o princípio da insignificância, então eu vou alegar isso. Eu vou atacar aquela condenação mostrando que não há crime,
porque não há uma ofensa relevante ao bem jurídico, mostrando que os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância estão presentes e vou requerer o quê? Absolvição. Com base em qual artigo? No 386. No 397, jamais, porque no 397 é somente na peça de resposta à acusação. Volta novamente comigo para cá e vamos entender o seguinte. Há casos em que os nossos tribunais entendem que não dá para aplicar princípio da insignificância, ok? E temos alguns enunciados do STJ sobre isso. O enunciado 589, ele veda a aplicação do princípio da insignificância quando existe crime ou contravenção penal contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Portanto, se for uma situação, por exemplo, do marido que cometeu o crime contra a esposa, que tenha fundamento lá, portanto, no artigo 5º da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340. Então, nós não podemos aplicar o princípio da insignificância, entende? O enunciado 599 veda a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Isso aqui a gente já pode trabalhar com uma certa relatividade. Por quê? Pelo seguinte, o STJ, assim como o STF, eles vão aplicar o princípio da insignificância no crime de descaminho. E o descaminho é um crime contra a administração pública. Só que ele é um crime praticado por particular. Sabe o que isso demonstra para gente? Que o intuito principal dessa súmula é proibir a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, compreende? Por exemplo, peculato, corrupção, concussão. Neles, você não vai trabalhar com o princípio da insignificância, até porque não é porque o funcionário público pediu um valor pequeno que ele está ofendendo pouco a moralidade administrativa, que é o principal bem jurídico tutelado nesses crimes. Agora, no descaminho, o STJ e o STF, que inclusive algum tempo atrás unificaram seus entendimentos, permitem a aplicação do princípio da insignificância no valor de até R$20 mil. Olha isso, valor bem alto. Cris, eu posso trabalhar isso aqui também no furto? Não. No furto, em outros crimes patrimoniais, essa análise ela acaba sendo casuística, tá? Mas, geralmente, os julgados que nós temos é para valores infinitamente menores, tipo R$50, R$80, e mesmo assim vai depender do caso concreto. Portanto, esse valor aqui, de até R$20 mil, é para o crime de descaminho. Existe uma razão toda especial de se utilizar esse valor. É porque, para um descaminho praticado abaixo desse valor, não se vai cobrar isso, não vai existir uma execução para se cobrar esse valor. Então, os nossos tribunais entendem o seguinte, poxa, se no âmbito administrativo fiscal esse valor não vai ser cobrado, poxa, o direito penal, que é o último a intervir, ele não pode funcionar numa situação dessa. Se a parte administrativa fiscal não vai intervir, então o direito penal muito menos. É por isso que nós aplicamos o princípio da insignificância no valor de até R$20 mil no crime de descaminho, segundo os nossos tribunais superiores, compreende? Então, sim, o princípio da insignificância é uma tese de defesa que, excepcionalmente, pode ser utilizada em crime contra a administração pública, apesar do enunciado 599, mas, por exemplo, isso pode acontecer no crime de descaminho, em que a gente vai ter, sim, essa relativização por tudo isso que a gente conversou, ok? A regra é o enunciado 599. A exceção, ela de fato existe porque a súmula é relativizada nessa hipótese. Temos ainda o enunciado 606, que vai nos dizer que não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9472 de 97. Eu não sei se você notou ao longo desses enunciados, mas, na verdade, eles acabam retratando situações de ausência de requisito para aplicação do princípio. Ou seja, na verdade, esses enunciados não precisariam nem existir para que a gente concluísse que não seria mesmo cabível a aplicação do princípio. Veja bem, no enunciado 589, será que eu posso dizer que num caso em que exista um crime ou contravenção contra a mulher no âmbito das relações domésticas, eu posso dizer que existe reduzido grau de reprovabilidade? Lógico que não.
Imagina, né, o surgimento até mesmo da Lei Maria da Penha, a importância dela. Eu não posso dizer que a existência de um crime no âmbito das relações domésticas traga uma hipótese de reduzido grau de reprovabilidade, muito pelo contrário. Então, é claro, não cabe o princípio da insignificância. Nos crimes praticados contra a administração pública, notadamente naqueles que são praticados por funcionário público, nós não podemos dizer que existe uma conduta minimamente ofensiva ou um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Então, na verdade, esses enunciados eles existem porque naquelas situações que são refletidas nele, nós não temos requisito para aplicação do princípio da insignificância. Assim como existem outras hipóteses em que nós não aplicamos o princípio da insignificância porque não há requisito. E a gente não tem enunciado para isso. Por que a gente não aplica o princípio da insignificância se uma pessoa ela apontar uma arma para outra para subtrair R$ 5? Porque não é só o valor. Quando ela está apontando a arma para outra, ela está utilizando grave ameaça, ela está praticando um crime de roubo, e nesse caso, essa conduta ela não é uma conduta minimamente ofensiva. Portanto, falta requisito. Eu não posso dizer ainda nesse caso que existe um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, porque existe grave ameaça, é um crime de roubo. Portanto, o princípio da insignificância, que eu vou trabalhar com muita possibilidade, uma possibilidade até que a gente vê refletido em inúmeros julgados, não somente dos nossos tribunais superiores, mas de tribunais estaduais, isso não vai acontecer no roubo. Mas por quê? Eu não preciso de um enunciado para isso, porque não existe requisito para aplicação. Os nossos tribunais entendem que os requisitos, eles são o quê? Eles são cumulativos, percebe? Portanto, a gente vai entendendo sem a necessidade de ficar necessariamente preso a alguns conceitos ou preso à existência de enunciado, é tudo muito intuitivo. Agora, é interessante, lógico, é importante, é fundamental que você faça menção aos enunciados. Se você está elaborando uma peça processual, analisando uma determinada situação prática que diga respeito a essas hipóteses ou a eventual aplicação do princípio da insignificância, ou até mesmo agindo como assistente de acusação em determinados casos, você pode sim mostrar o enunciado do STJ. É importante que eles façam parte, por exemplo, das suas remissões. No crime contra a administração pública, o enunciado 599, lá na Lei Maria da Penha, o enunciado 589, e isso vai fazendo com que você apure cada vez mais a sua compreensão do direito penal, a sua compreensão das teses de mérito e a sua compreensão sobre a aplicação prática, perfeito? Bom, a gente na nossa próxima aula vai estudar a conduta. Como é a divisão da conduta e o que pode trazer, portanto, uma exclusão da conduta como tese de defesa. Conduta para o direito penal, a gente vai verificar que ela pode ser comissiva, ela pode ser omissiva, ela pode ser dolosa, ela pode ser culposa, mas esse é um tema para a nossa próxima aula. Beijo no coração e até a próxima.